Cartão. Bom, a gente está falando de um protocolo, né, de mindfulness, todos nós já sabemos, né, que a nossa principal referência é o John Kabat-Zinn, vocês já são, né, mindfulneiros, já o conhecem muito bem, já leram os textos principais, né, estão experimentando a entrega de um protocolo, né, e o nosso protocolo, o MBHP, também tem influência direta do MBCR, né? Lembrando que o MBCR é um protocolo original que a gente tem laico, científico, e que ele é um protocolo, como a gente já conversou, bastante intenso, né? Tem aproximadamente 31 horas de programa, quase que o dobro do que a gente acha na média atualmente, né? O MBCT, assim como o MBHP, tem 16 horas de programa. Mas ele é a nossa principal referência. A partir dele, a gente sabe também, foram criados vários protocolos, né? Aí, a gente tinha uma centena, bem mindfulness, né? Acabou influenciando as psicoterapias de terceira geração, como o DBT, o ACT. Não é o nosso tema hoje, apenas para a gente lembrar, né, qual que é a nossa influência direta, né? Nosso protocolo vocês já conhecem bem, tem uma influência do MBCR, também do MBCT, em especial do MBCR, mas traz alguns elementos do MBCT, em especial a prática dos três passos, a questão dos movimentos, a gente é bastante influenciado pelo programa da Breathworks, Inspira a Vida, né? E é informado pela teoria da promoção da saúde, que a gente já viu também, né, a maneira como a gente trata a ideia da promoção da saúde, né? Que é muito além do que ter informação em saúde, mas ter mais do que informação, né, a habilidade de usar essas informações, autonomia, autoeficácia, né? É um conceito mais positivo, multidimensional, vai ao encontro de qualidade de vida. E esse é o conceito mais moderno, e que é o que a gente usa, né, no nosso protocolo. É um pouco diferente de prevenção de doenças, né, que também é importante, né, mas é um conceito mais específico e localizado nos grupos de risco. A gente está falando de algo mais que cabe para todas as pessoas, independente delas terem ou não uma doença, né? E para melhora da qualidade de vida, para gerar autonomia, autoeficácia, participação, né? Então, vai mais no sentido de criar habilidades. E aí, a nossa estratégia para isso, nas várias dimensões, né, da saúde, saúde física, mental, emocional, social, espiritual também, no sentido de sentido de vida, a gente usa o treinamento de mindfulness. Então, essa é a nossa proposta que vocês já conhecem bem, né? Então, trazendo o que a gente tem de estudos, né, especificamente do nosso protocolo, a gente tem muitos, vocês sabem, né, existem muitos estudos, né, sobre mindfulness. Esse aqui é um gráfico que vocês já viram algumas vezes, né, que mostra esse crescimento exponencial dos estudos sobre mindfulness, em especial a partir dos anos 2000. Alguém lembra por que que aumentou a partir dos anos 2000? As perguntas podem acordar. Acho que por conta dos estudos de neuroimagem, né, professor? Também, né? Mas em especial porque aqui foi criado o MBCT, no final da década de 90. Então, o MBCT é um protocolo que puxou as pesquisas, né? Em especial, a partir do MBCT, da terapia cognitiva baseada em mindfulness, que foi criado dentro de um projeto de pesquisa por pesquisadores, né? E ele acabou alavancando toda a pesquisa em mindfulness. Então, foi mais a questão. Logicamente, né? Os estudos neurocientíficos, né, são importantes, né, e acabaram entrando na moda a partir dos anos 2000, mas é mais pela criação desse protocolo específico, que é o MBC. Hoje em dia a gente tem em torno de 18, indo para 19 mil estudos sobre mindfulness, especificamente sobre as intervenções baseadas em mindfulness. E semanalmente, né, quem gosta de ver artigos científicos, a gente tem em torno de 30 a 50 novos estudos toda semana. É difícil de acompanhar. Saem muitos estudos. Ainda muito focado em países de cultura anglo-saxã, em especial estudos vindo dos Estados Unidos, Reino Unido, e um pouco mais na Europa, né? Mas começa a aumentar estudos
em outras culturas, como a asiática, né? Praticamente tem um grupo grande ali de culturas, né? Muita pesquisa vindo da China agora, e a gente tem, né, os grupos de pesquisa na América Latina e no Brasil, como é o nosso caso, né, no Mente Aberta. Mas ainda é um número pequeno, né, em relação a Estados Unidos e Reino Unido. Só para contar, né, que eu sempre me interessei pela essa parte de promoção da saúde. O meu doutorado não foi com mindfulness, né, eu ainda não trabalhava com mindfulness. Já trabalhava na linha da promoção da atividade física, né, eu estudei, só como curiosidade, né, o papel da atividade física na prevenção do câncer. Então, sempre foi do meu interesse, isso acabou influenciando a minha ida para mindfulness, depois mente aberta, né, a questão da promoção da saúde, né, a gente já discutiu. Aqui alguns textos preliminares, depois se vocês quiserem ler, né? Aqui é um texto que eu participei, que foi publicado no Lancet em 2011, onde a gente discute o papel, né, da atenção primária do serviço ambulatorial para as doenças crônicas, para as condições crônicas, né? Porque as condições crônicas, né, elas requerem mudança de comportamento. Elas para que haja uma melhora da qualidade de vida, né? Não adianta só tomar remédio, não tem que mudar comportamento. Isso é feito melhor no sistema, falando de sistema de saúde, né, na atenção primária, nos serviços ambulatoriais, né? Isso também influenciou a criação do nosso protocolo, né, e o uso dele dentro do sistema de saúde. Aqui é um outro texto também onde eu discuto isso, né, a importância da promoção da saúde na saúde mental, porque a gente tem um grande gap até hoje, né, uma grande lacuna entre a alta prevalência de transtornos mentais, né, e a baixa proporção de indivíduos que recebem cuidado apropriado. Isso em alguns países é 80% de lacuna, né, entre quem precisa e quem recebe. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde incentiva que a gente, né, tente preencher esse gap, essa lacuna, não só, né, com estratégias medicamentosas, mas em especial com também promoção de estilo de vida saudável e outras intervenções de promoção da saúde, como o mindfulness, nessa mesma direção, né? Aqui é um primeiro estudo mais teórico sobre mindfulness, para vocês também saberem o contexto, né, onde a gente discute como que é a questão de implementar mindfulness no sistema de saúde, né? Quais são os pontos teóricos que devem ser levados em consideração, né? Então, os desafios de implementar, muitas vezes, né, tem barreiras nas instituições, nas organizações, a gente pode falar de empresas também, né, por falta de conhecimento, por preconceitos, por falta de incentivo, por falta de incentivo financeiro. E a gente tem uma grande lacuna em mindfulness ainda, né, que é o número de instrutores certificados, né, isso no mundo inteiro e no Brasil. Então, a gente muitas vezes fala dos benefícios, mas as pessoas têm pouco acesso, né? Tem uma conta que a gente faz, até baseado nesse estudo, e para o Brasil, né, para uma população de 200 milhões de pessoas, pensando que 5% da população, né, possa ter interesse, que é a média de pessoas que buscam intervenções, né, de bem-estar, de autocuidado, né, por ano, a gente precisaria de 125 mil instrutores formados. 125 mil, a gente está muito longe ainda, né? Logicamente que a gente precisa trabalhar a demanda também, né, conhecimento sobre mindfulness. Mas por isso que uma das missões do Mente Aberta é formar bons profissionais, para que a gente possa, né, ajudar nessa lacuna. Esse estudo também fala dos cuidados escalonados, né, quando isso é um conceito, né, do sistema de saúde, que é step de care, ou seja, pessoas que têm menos sintomas, né, menos intensidade de doença, de sintomas, elas precisam de menos intensidade de intervenção, né? Aí tentando também ver se talvez a adaptação, né, dos programas possa ser de mindfulness, pode ser benéfico. Os próprios programas de 8 semanas, como eu falei, né, já são uma adaptação do original do MBSR, né? Eles já são programas que já estão num formato mais breve. Como eu falei, o MBSR ele tem, né, 31 horas. O MBHP, o MBCT, etc., tem 16. Já estão montados numa intervenção mais breve, que é mais aplicável em sistemas de saúde, ou na educação, nas organizações, etc.
Isso é um outro estudo preliminar, uma revisão sistemática, né, mostrando os estudos que haviam naquele momento, 2015, nem em serviços ambulatoriais, na atenção primária, eram poucos. Hoje em dia a gente tem mais, mas mostrando que, né, independente do problema da pessoa, da condição de saúde, da doença, em serviços ambulatoriais, ou seja, em, né, populações em geral, mindfulness pode melhorar a saúde mental e a qualidade de vida, independente da pessoa não ter uma doença, ou ter, né, diabetes, hipertensão, ou ter um transtorno mental. As intervenções, e muitas vezes na comunidade tem uma mistura disso, né? Pessoas com diabetes, com hipertensão, né, com depressão, com ansiedade, né? No mundo real é tudo misturado. Independente do perfil, melhora a saúde mental, melhora a qualidade de vida. Também a gente tem um estudo aqui para quem se interessa, né, um estudo aqui de um ensaio, né, qualitativo, opinativo. Por que que seria talvez importante a gente, né, ter programas como o MBHP, né, para culturas diferentes da anglo-saxã, como a cultura latina, né? A gente discute isso, a questão do sistema de saúde em geral, mas tem um misto entre público e privado. Falando do sistema de saúde, quando as pessoas têm acesso ao serviço público, elas não pagam pelos programas diretamente, né? Logicamente que a gente paga imposto. Mas a gente sabe que quando não há um pagamento, né? A menor, isso não só para mindfulness, a menor compromisso com as intervenções comportamentais, né? Isso é um fator para todas as intervenções comportamentais. Então, pode ser uma potencial barreira de adesão nos sistemas públicos de saúde, como é o brasileiro. A questão da influência da religião, né, em especial o cristianismo, existem algumas religiões ligadas ao cristianismo que, né, possuem resistências, barreiras, né, isso a gente vê no dia a dia, porque se confunde mindfulness com outras religiões, como o budismo, o hinduísmo. E a questão, né, da gente ter que adaptar, né, o programa, por exemplo, tirando o dia de retiro, né, que é característica do DCR, para que seja mais acessível, né? Incentivar práticas baseadas no corpo. Isso a gente faz em mindfulness, né? A questão do mindfulness interpessoal também. A gente trouxe isso para o MBHP, né? Caracterizado pela seção 5, pela compaixão. Então, algumas questões que são importantes para a nossa cultura, a gente também levou em consideração no desenvolvimento do MBHP. Aqui um estudo ainda que não era de intervenção, mas mostrando, né, em população brasileira, no caso de profissionais de saúde, que há uma relação inversa entre o nível de mindfulness e como elas percebem o estresse, né? Então, aqui a gente usou uma escala de mindfulness, essa se chama MAS, né? Escala que originalmente é em inglês, mas a gente tem a tradução para o português, e usou uma escala de estresse percebido. Então, para profissionais da atenção primária que estavam sob os mesmos fatores de estresse, quanto mais capacidade de atenção plena eles tinham, né, menos eles percebiam o estresse, ou seja, havia uma melhor relação com os fatores de estresse. Quanto menos atenção plena, mais estresse, né? Então, esses dados levaram a crer, depois a gente confirmou, né? E para nossa população, é verdade também o que é para a gente imagina que seja para todo mundo. Se a gente aprimorar os níveis de atenção plena, a gente melhora a capacidade de lidar com o estresse, consequentemente, né, a qualidade de vida, etc. Então, esses todos eram estudos preliminares, né, que a gente fez e continua fazendo. A gente tem vários estudos, validação de escala, de revisão, etc. São estudos, né, que nos dão um arcabouço teórico para depois avaliar o impacto, né, do treinamento. Tudo bem até aqui? Já dormiram? Não, Alguma pergunta? Tá eu muito, tenho, tá eu muito tenho duro, muito hard? Marcelo, você está me Pode falar. ouvindo? Tô assim. É, eu vi aí que você estava falando sobre estudos. Tem estudos feitos especificamente aqui na Europa e em Portugal? Tem.
não são tantos, né? Mas tem alguns grupos de pesquisa aí. Em Portugal tem mais que eu conheça, né? Mais estudos sobre as intervenções de compaixão na Universidade de Coimbra. Professor, que eu sempre esqueço o nome dele, ele é da Universidade de Coimbra. De mindfulness não tem tantos. Ok. E Depois, se, Alessandra, se você puder me dar essas referências, eu te agradeço. tá joia? Me pede depois, por favor. Pede para Tá, Renata, para Didi, eu tá bom. passo para você. Peço para ela. Alessandra, Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? boa noite. Marcelo, eu trabalho hoje numa prefeitura, no serviço público, e assim, é muito difícil implementar qualquer coisa. Hoje eu trabalho com a política de segurança alimentar, implementando aqui na cidade, e apanho. E tem alguma cidade aqui no Brasil que conseguiu implementar uma política pública de mindfulness, que é modelo? Específica de mindfulness eu desconheço, né? A gente tem uma política pública de práticas integrativas, de promoção da Uhum. saúde, e muitos municípios aderiram. Por exemplo, o município de São Paulo, até pelo tamanho, né? É o que tem mais experiências nesse sentido, mas especificamente de mindfulness, não, né? A gente tem apoiado alguns municípios, estamos com uma experiência em Araçatuba, mas positiva, né? A gente começou treinando os profissionais, treinamos também no plano de saúde privado, que é a Unimed, né? Mas sempre muita resistência, como você falou, né? Ainda pouco conhecimento, nem sempre tem, né, o incentivo financeiro necessário. Então, é um passo de formiguinha, mas a gente tem atuado nesse sentido. Obrigada, Marcelo. Ana, Oi, boa noite. boa noite. É, só seguindo essa linha aqui, talvez você vá trazer para a gente mais algo que, vez ou outra, surge, né, como um ponto de reflexão aqui para mim, é sobre os estudos dos efeitos, vamos dizer assim, adversos, né, quando a gente fala a nível da população brasileira. Eu não sei se vai aparecer aí mais para frente, mas se a gente tem algo, assim, com algumas evidências para a gente compreender um pouco melhor, só trazendo bem rapidamente para a realidade de grupos, muitas vezes a gente lida ali com certos desafios de pessoas que saem por relatarem alguma sensação ali, você não consegue se situar se aquilo era esperado ou não, além daquilo que a gente já sabe, né, do desafio de trazer a prática para o dia a dia. Nós temos estudos para dentro da nossa realidade populacional sobre esse tema? Eu não trouxe hoje, né? Podemos até acessar isso depois, mas nós temos medido isso sistematicamente nos nossos estudos. A gente tem um estudo também publicado com população brasileira, espanhola e inglesa, né? Olhando para isso. Especificamente de mindfulness, né? A gente não tem observado efeitos adversos graves nos estudos, né? Que impeçam a continuidade no programa. Mas se a gente for para outras intervenções de meditação, em especial retiros intensivos, sim, até 30% de ocorrência de efeitos adversos, né? Às vezes prejudicando a continuidade. E a grande questão é o que a gente trata na própria formação, né? Como evitar ou como minimizar o risco, né? Então, no caso, né, do nosso protocolo e outros protocolos, a gente faz a entrevista pré-participação, né, o questionário de saúde, faz a palestra, né, para orientar. E além disso, a gente está, né, se formando para identificar problemas e saber atuar, né? Mas até mais do que isso, né, se formando para poder conduzir de maneira adequada as práticas e o desenho de programa, né? Se nós conduzirmos todos esses pontos, né, de maneira adequada, ou seja, olhar para a vulnerabilidade de cada pessoa, não deixar entrar, né, como a gente sabe, questões muito graves, severas, né, de sintomas, em especial dos transtornos mentais, né, ou situações de alerta, como luto, perdas recentes, etc. Se a gente se preparar bem enquanto instrutor e seguir o protocolo, o risco é mínimo, né? Na verdade, existem estudos, assim como a gente vem observando que não há risco, né, o risco é mínimo se você tomar os cuidados.
Estudos com o MBSR nos Estados Unidos mostram a mesma coisa, né? Que não há, no caso de, se você seguir, né, todos esses cuidados, o risco é praticamente zero, ok? E, logicamente, né, durante o processo, né, de aprendizagem de mindfulness, podem ocorrer o que a gente chama de efeitos não esperados, entre aspas, que são esperados. A pessoa fica, né, mais atenta a si mesmo, às vezes olha diferente para os seus sintomas, para as suas relações familiares, questiona, né, valores de vida, questiona relações. Há uma certa, né, reestruturação que é parte do programa. Ok? Se a pessoa está com a estrutura necessária, né, para lidar com isso, e aí por isso que é importante a triagem, né? Não, é parte do processo. Ok? Bom, Joia, mas obrigada. a gente pode depois voltar nesse tema se for de interesse de vocês, né? Bem, então eu vou continuar aqui a minha apresentação. Depois a gente tem mais um período de perguntas. Entrando nos estudos de intervenção, né, onde a gente ofereceu o treinamento, né, e viu o que aconteceu. O primeiro estudo que a gente fez ainda em 2009 foi com estudantes da UFSCar, né? Nesse momento a gente não usava MBHP, então eu chamei de MBSR mesmo, mas não era, era o MBHP, né? Então foi um estudo onde a gente aplicou o MBHP para estudantes de graduação e pós-graduação. E o que a gente observou foi uma redução no estresse percebido, na percepção de estresse, né? Em média de 9,7 pontos, então um resultado significativo. Melhora da qualidade de vida em todas as dimensões, né? Física, mental, inclusive ambiental. Houve uma correlação entre a redução da percepção do estresse e o aumento da qualidade de vida, né? Mediada pelo treinamento de mindfulness. E nesse caso, houve uma alta adesão ao programa, né? Todos os participantes completando pelo menos 6 semanas de programa, eram em torno de 40 participantes. No primeiro estudo, então, que a gente demonstrou, né, uma população saudável, entre aspas, né, os efeitos, né, do protocolo, em especial, então, para redução do estresse percebido, como eu percebo o estresse, melhora da qualidade de vida. Aqui é um estudo que a gente, né, fez uma avaliação antes da pandemia. A gente tinha um ambulatório presencial de mindfulness lá na Unifesp. E a gente recebia pacientes do SUS e também professores, né, da educação pública. Aqui a gente fez um recorte com os pacientes do SUS, em especial da atenção primária. Pacientes que a gente atendeu no ano de 2014 e 2015, né? Então, a gente tinha um acordo, um convênio com as unidades e algumas unidades, né, aderiram. Nessas unidades, eles encaminhavam para a gente, em especial pessoas com condições crônicas, doenças crônicas, né? E que a gente observou que nessas pessoas que foram encaminhadas para a gente, como sempre, né, a maioria mulheres, elas eram encaminhadas pelo SUS, mas muitas tinham plano de saúde particular, né? Então tinha uma mescla, né? Tipo, na verdade, eram pacientes do SUS, mas que também tinham acesso a um plano de saúde privado. E faziam acompanhamento médico regular, a maioria. Os problemas mais comuns eram condições psiquiátricas, psicológicas e endócrinas ou metabólicas, né? Se referiam muito, né, a problemas de dor, mal-estar, né, mais genéricos, e ansiedade, sintomas de ansiedade e depressão. É, eles se referiam de problema que os levou a se interessar por mindfulness. Na escala de depressão, a gente usou, né, uma que se chama Inventário de Depressão de Beck. Houve uma diminuição média de 12 pontos na escala, redução dos sintomas de depressão após o grupo, né? Na escala de mindfulness, na média, a gente observou que essas pessoas tinham um nível de mindfulness abaixo da média, né, que era esperada para a escala, e que depois do programa isso aumentou.
Então, houve um aumento nos níveis de atenção plena, como era esperado. Quando a gente avaliou alguns fatores, né, mais estruturais, né, de acesso, aqui uma pesquisa mais qualitativa, né, as pessoas referiam que elas conseguiam, né, não tinham dificuldade de acessar o ambulatório, de ir nas sessões, né, gostaram da nossa equipe, mas a gente observou, por exemplo, um problema no preenchimento dos questionários, isso é normal em pesquisa, em especial desmotivação para práticas em casa. Também a gente tem observado nos outros estudos, uma baixa adesão à prática em casa, né? Aqui é um estudo que a gente fez com profissionais de saúde do Hospital Universitário da USP de São Paulo, e eram profissionais com dor crônica músculo-esquelética, e a gente, assim como outras pesquisas ao redor do mundo, né, nós observamos uma melhora da qualidade de vida, menos catastrofização, né, que a gente chama de sofrimento secundário, e uma menor interferência da dor nas atividades do dia a dia. Aqui é um mestrado, né, que ainda não está publicado, que é da Karen. Ela trabalhou com estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp e observando o menor nível de impulsividade depois, né, do protocolo e melhor desempenho em testes neuropsicológicos de atenção. Então, medindo aqui o nível de atenção não por questionário, mas por testes neuropsicológicos. Esse é um estudo que a gente fez na Espanha, aqui, né? Mas lá com estudantes também universitários espanhóis, e a gente comparou o MBHP com o MBHP reduzido para 4 sessões, vendo se tinha diferença, né? Um programa breve para um programa completo, para uma população de pessoas saudáveis, pensando naquele esquema do step care, né? Do cuidado escalonado. Nesse caso, a gente observou que em ambos os grupos, né, ou que passou pelo programa padrão ou por 4 semanas, houve diminuição de sintomas de ansiedade, depressão. Os dois grupos tiveram, mas o grupo que passou pelas 8 semanas teve maior nível de autocompaixão, né, que é um mecanismo mais complexo de desenvolver, né? Então, a gente questionou, né, que talvez para pessoas que não tenham sintomas, não tenham doenças, talvez um programa reduzido seja também efetivo. Porém, né, a partir daí, esse estudo foi feito em 2013, a partir de nossos estudos e outros estudos, né, a gente tem descartado o programa de 4 sessões, porque realmente ele não funciona tão bem quanto o de 8 em termos de longo prazo, né? Então, a gente pega um segmento de 3, 6 meses para que a pessoa realmente incorpore mindfulness. É necessário, quer dizer, é necessário não, mas o programa de 8 semanas, ele é muito mais efetivo. E é um programa onde a gente aplicou o MBHP em professores da educação, era um pós-doutorado, né? E a gente comparou o MBHP com uma intervenção ativa. Então, metade das pessoas, né, dos professores faziam MBHP, outra metade era sorteada por um programa de psicoeducação, né, em neurociências. E o MBHP foi melhor na redução do estresse percebido, no aumento da resiliência, na relação entre afeto positivo e negativo, na qualidade de vida. Também a gente mediu coisas no sangue, diminuiu citocinas inflamatórias, que são fatores de inflamação, né? Melhorou fatores relacionados à epigenética, né? Então, a influência do estilo de vida na expressão gênica. E a melhora da qualidade de vida foi explicada, em parte, né, por essas melhoras biológicas, né, no nível de inflamação. Então, isso também acontece, né, a gente observa em outros estudos ao redor do mundo, né? Então, um possível, né, um potencial mecanismo de mindfulness, além das questões psicológicas, seria gerar menos inflamação no corpo. Isso tem a ver com uma melhora do sistema imune. Aqui um estudo bem interessante que a gente fez com policiais civis e militares de São Paulo e de Porto Alegre.
um estudo multicêntrico, né? Em 2 centros. E lá em Porto Alegre foi feito pelo nosso amigo o Marcelo Trombica, talvez vocês conheçam. E aqui em São Paulo foi feita pela famosa Soninha, né? Os grupos. E a gente publicou uma parte já dos resultados, né? Mostrando que melhorou a qualidade de vida desses policiais, diminuiu os sintomas de ansiedade e depressão. E também aqui a gente está publicando agora a segunda parte, que é a redução nos sintomas de burnout, né? De esgotamento profissional, em todos os fatores, né? Exaustão, perda de eficácia, distanciamento. Também aumento, diminuição do estresse operacional, que seriam os fatores de estresse relacionados àquela profissão específica, e aumento da resiliência, da qualidade de vida e do sentido de vida no trabalho. Eles começaram a ver mais sentido no trabalho que eles faziam. Aqui é um estudo que a gente fez em colaboração na FEA de Ribeirão Preto, na Faculdade de Economia e Administração, com Marcelo Borges, de lá. E para estudantes universitários, ele observou que o MBHP melhorou alguns fatores de criatividade, né? Em especial que seria a fluidez verbal, né? No momento de brainstorming, por exemplo. Aqui um estudo do Rogério Calia, que é um professor da FEA também, onde ele viu que o MBHP melhorou sentido de vida no trabalho, né? A gente tem algumas intervenções em atletas ou em equipes esportivas. Aqui foi com um atleta olímpico do atletismo, já mais antigo, e mostrando que melhorou a qualidade de vida nos vários domínios, né? E melhorou um fator que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicador de saúde, né, do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E ele melhorou esse parâmetro. A gente fez um estudo também com a seleção olímpica de handebol masculino, que foi para as Olimpíadas do Rio, mas esse a gente não chegou a publicar, mas houve melhora também em sintomas de ansiedade, qualidade de vida, depressão, e eles também aí não teve dados, né, mas eles tiveram melhores resultados nas competições e eles atribuem isso ao treinamento de mindfulness. Depois a gente fez um estudo mais estruturado, agora com a seleção paralímpica de boccia, né, isso foi feito no mestrado, onde a gente observou melhora do estresse percebido, da qualidade de vida, ansiedade e depressão, e também no desempenho esportivo, no caso, na precisão do arremesso. Eles também tiveram um melhor desempenho nas competições, né? Foi o ano que eles mais tiveram medalhas no Pan-Americano, e também que eles mais classificaram atletas para a Paralimpíada de Tóquio. Aqui um estudo com pessoas 60 a mais, onde a gente comparou com uma intervenção de inclusão digital. Então, metade das pessoas faziam mindfulness e a outra metade passava por um treinamento de computador, para aprender a usar o computador. Nesse caso, o treinamento de computador foi melhor para aumentar a qualidade de vida e mindfulness foi melhor para diminuir sintomas de ansiedade e depressão e melhorar a qualidade do sono. Houve uma diferença entre as intervenções. Aqui é um estudo da Vera Salvo, onde a gente aplicou o MBHP e comparou com um programa de Mindful Eating em mulheres que eram atendidas na atenção primária. Um estudo bastante grande, 284 mulheres, tinham sobrepeso ou obesidade. Os dois programas, tanto o MBHP como o programa de Mindful Eating, que nesse caso é o MBEAT, né, que é o programa da Diane Steller, eles melhoraram o comportamento alimentar, diminuíram a compulsão alimentar, não houve alteração no peso, até pelo segmento de breve, né? E nem exames complementares biológicos, como a hemoglobina glicada. Quem passou pelo Mindful Eating teve um efeito, né? Tamanho de efeito ligeiramente maior, né, do que o MBHP. O programa específico foi um pouco melhor do que o MBHP, mas mesmo pouco, né, a diferença. Então, isso quer dizer que, logicamente, o MB não é um programa de Mindful Eating para obesidade, sobrepeso. Ele, né, funciona bem, mas o MBHP também funciona bem. E houve uma maior adesão em termos de número de sessões que as pessoas participaram
no MBHP. Aqui é um dos últimos estudos que a gente publicou, que é um estudo bastante bonito que a gente fez em colaboração com a UERJ, onde a gente treinou profissionais da atenção primária do Rio de Janeiro, em especial aqueles que trabalham em favelas ou comunidades, né, mais carentes, e observou o impacto, né? A gente viu nesse estudo, né, que é uma parte dos dados que a gente tem, nesse estudo específico, né, a maioria eram mulheres, como sempre, 30 a 59 anos, baixa renda, atendidas, né, apenas no SUS, e todas, quase todas, né, com alguma questão crônica de saúde, como ansiedade e depressão. Houve redução, né, dos níveis de ansiedade e depressão, houve melhora na qualidade de vida, em especial nos domínios físicos e psicológicos, e a gente observou, por meio dos estudos qualitativos, que elas conseguiram integrar as práticas no dia a dia, e elas relataram melhoras em sintomas de insônia, estresse e ansiedade, e algumas começaram a passar para os familiares também, e elas acharam que os familiares melhoraram. Em geral, nossos estudos qualitativos, desculpa que aqui está em inglês, né? Às vezes a gente não observa tantos resultados, né? Dependendo do estudo, tão potentes na parte quantitativa, mas sempre observa na parte qualitativa, que é o caso, por exemplo, daquele de com pessoas 60 a mais, né? No quantitativo, o programa de computador foi melhor na qualidade de vida, mas quando a gente ouvia as pessoas, né? Elas relatavam. E mindfulness também ajudou na qualidade de vida, né? Ajudou na autoconsciência, na autoobservação, na integração de mindfulness no dia a dia. Isso a gente sempre observa do ponto de vista qualitativo. Tem alguns estudos em andamento, a gente está fazendo uma revisão, está acabando já, né? Quase publicando, fazendo a interface entre mindfulness e sustentabilidade, que é uma outra linha de pesquisa que a gente está começando a trabalhar. Tem um estudo que a gente está comparando o mindfulness, o MBHP, né? Com o MBHP histórico, vamos dizer assim, mesclado com algumas partes, com algumas práticas da filosofia estoica, em especial relacionadas às artes, e conduzido pelo Hércules, que é um ator profissional, né, um filósofo. Atualmente ele está na Universidade de Zaragoza fazendo uma parte do doutorado lá. Em breve a gente vai ter os resultados, buscando se, né, comparando se o MBHP ou o MBHP Plus, mesclado com filosofia estoica, melhora o sentido de vida. Também estamos com um estudo grande em Barretos, onde a gente está na atenção primária recebendo pacientes e também colocando, né, a intervenção de mindfulness para ver o quanto que dentro da unidade, né, funciona bem, como se é igual ou diferente, a gente sabe que é diferente, né? Quando a gente faz um estudo mais controlado dentro da universidade. Temos também investido agora na parte de self-care, que é a consequência do meu pós-doutorado na Austrália. A gente está com uma revisão agora, né, genérica, geral, né, sobre como o mindfulness pode ajudar no autocuidado. Imagino que até o começo do ano que vem a gente tenha os resultados. Ainda tem muita coisa para estudar, logicamente, né, mecanismos, ou seja, como mindfulness funciona. Ainda precisa explorar isso mais, né, quais são os mecanismos psicológicos, neuropsicológicos, comportamentais, de autocuidado, né, biológicos. Também precisamos de estudos com mais segmento de longo prazo, isso é uma limitação da pesquisa como mindfulness em geral, né? A média que a gente tem de segmento dos estudos depois da intervenção, do treinamento é de 6 meses. E é importante que a gente saiba o que acontece depois de 1 ano, de 2 anos, né? Tem uma dificuldade grande, que é o próprio financiamento, o segmento das pessoas, né? Mas é uma limitação que a gente tem nos estudos. E outra é essa que eu falei, né? Que é aplicar isso em ambientes reais, né? Um paciente, por exemplo, como é o estudo da Vera Salvo, né? Tendo acesso ao programa dentro né, da unidade de saúde. E um passo a mais, como a gente fez no Rio, seria ofertado pelos próprios profissionais, né? Ou na educação, ou, né, nas corporações, para ver como que isso acontece no dia a dia, né? Muito bem, então já podemos acordar.